Olá, tudo bem contigo? Eu sou o professor Augusto Melo, sou professor de Física e vamos estudar hoje ondulatória. Vamos começar com o conceito de onda. A gente denomina onda toda perturbação que se propaga no meio, caracterizando pela transmissão de energia e quantidade de movimento sem transportar matéria. Se você observar aqui na animação, eu tenho uma onda numa corda e o nó fica subindo e descendo sem sair do lugar. Então, onda não transporta matéria. Aí você pode me questionar, mas, professor Augusto, se onda não transporta matéria, como é que a gente tem o surf? Muito bem, questão conceitual. A área do surf é uma área de arrebentação. Se o surfista estivesse na onda propriamente dita, ele ia ficar no movimento de sobe e desce sem sair do lugar. Entretanto, quando a água se choca com a areia, ela mantém a quantidade de movimento. Como a velocidade diminui com a colisão, ela aumenta a quantidade de massa transportada para manter a quantidade de movimento constante. E aí o surfista se desloca nessa arrebentação. As nossas ondas, elas, além de serem classificadas quanto à natureza, essas ondas... Mas que merda, caralho! Olá, tudo bem contigo? Eu sou o professor Augusto Melo, sou professor de Física e vamos estudar hoje ondulatória. E vamos começar com o conceito de onda. Onda é toda perturbação que se propaga no meio e a característica da onda é que ela transporta energia e quantidade de movimento, mas não desloca a matéria. Se você observar na animação aqui, nós temos um nó e esse nó ele fica só oscilando para cima e para baixo, mas ele não se desloca na horizontal. Então, onda não transporta matéria. E aí você pode talvez perceber uma informação conflitante. Se a onda não transporta matéria, como é que a gente tem o surf? Aqui tudo bem, os surfistas não estão sendo transportados. Mas como é que eu tenho o surf? Aí é uma questão conceitual. O surfista, ele anda na área de arrebentação e não da onda propriamente dita. Se o surfista estivesse na área da onda, ele ficaria só no movimento de sobe e desce, sem ir para frente nem para trás. Porém, à medida que eu vou me aproximando da praia, a água termina por colidir na areia, diminuindo sua velocidade. Para manter a quantidade de movimento, então, uma parcela de água é deslocada. Então eu tenho a arrebentação aonde está acontecendo o surf. As minhas ondas, elas recebem uma classificação quanto à natureza, podendo ser mecânicas ou eletromagnéticas. Minhas ondas mecânicas são aquelas originadas pela deformação de um meio elástico, ou seja, são as ondas que precisam de um meio material para se propagar. São ondas que não se propagam no vácuo. A gente pode dar como exemplo o som ou ondas em molas. Já se as minhas ondas puderem se propagar no vácuo, se elas forem formadas por cargas elétricas oscilantes, elas vão ser chamadas de eletromagnéticas. A característica dessas ondas é que todas têm velocidade de 300 milhões de metros por segundo no vácuo. A gente pode destacar aqui onda de rádio, televisão, ondas de luz, raio-x, raios laser, ondas de radar, micro-ondas, são todos exemplos de ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas têm um espectro próprio, que a gente vai chamar de espectro eletromagnético. E quando eu tenho esse espectro, eu tenho as ondas de baixa energia, que são as ondas baixas, ondas geradas pela eletricidade, ondas de rádio, de TV, ondas de internet, de satélite, aí eu vou ter micro-ondas, eu vou ter o calor, que é o infravermelho, vou ter a luz visível. Todas essas luzes são de baixa energia, são chamadas de radiações não ionizantes. E depois disso eu vou ter as ondas de alta energia, que são as radiações ionizantes, a ultravioleta, o raio-x e o raio gama. Perceba que à medida que eu vou chegando no raio gama, a frequência vai aumentando. E a energia de uma onda ela é dada por uma constante, chamada constante de Planck, vezes a frequência. De tal modo que quanto maior a frequência, maior a energia da minha onda.
As ondas não ionizantes, elas não causam danos. Então, por exemplo, coisas do tipo falar que se eu aquecer um alimento no micro-ondas, eu tenho que esperar um tempo para comer, para poder comer, porque o alimento está contaminado com micro-ondas. Fake. Falta de conhecimento da física. As micro-ondas são ondas com energia, inclusive, mais baixa do que a luz visível. Então, se eu ficasse com o alimento contaminado por micro-ondas, ia estar contaminado pela luz visível. Então, não existe isso. O que é que acontece com a micro-ondas? Ela acaba tendo uma ressonância térmica com as moléculas de água, fazendo com que a água aqueça o alimento que está lá. Desliguei o micro-ondas, abri a porta, acabou a emissão de ondas. Elas não ficam retidas no alimento. Outro fake também que está sendo propagado é que termômetro a laser, né, o termômetro de infravermelho, eu chamei laser, me perdoe, termômetro de infravermelho, eles causam algum mal. Por que eu falei de laser? Porque ele tem uma pequena mira laser, só para o operador saber a distância que ele vai deixar aquele termômetro da pessoa. Mas não vai causar nenhum dano. E o termômetro ele é passivo. O termômetro de infravermelho ele não emite energia, ele só recebe a energia térmica do próprio ser vivo. Então ele não causa nenhum dano. Medir a temperatura apontando para a cabeça, para o pulso, para qualquer parte do corpo, não faz a menor distinção. Não vai causar nenhum dano, porque são energias de baixa frequência, de ondas de baixa energia. Então são radiações que não causam mal. São radiações não ionizantes. Aí, a partir do ultravioleta, é que eu começo a ter algum dano. Gente, micro-ondas não guarda a onda no alimento e o infravermelho não causa nenhum dano porque o termômetro não emite nada, ele só recebe o próprio calor emitido pelo nosso próprio corpo. Com relação à direção de propagação, a gente classifica nossas ondas em 3 critérios. Elas são unidimensionais quando elas se propagam numa só direção, como, por exemplo, ondas em cordas. Mas se eu imaginar uma gota caindo na superfície da água, ela se espalha no comprimento e na largura. Então, já vou te dizer que eu tenho ondas bidimensionais. Então, as bidimensionais elas vão se propagar num plano, elas se propagam numa superfície, elas propagam-se em 2 dimensões. E quando eu falo do volume, eu tenho uma onda tridimensional. Então, o som ele se propaga pelo comprimento, pela largura e pela altura. Som é uma onda tridimensional. Ainda temos a classificação com relação à vibração. Se a minha onda ela vibra na mesma direção de propagação da energia, como o som, ela é uma onda chamada de longitudinal. Só podem ser longitudinais ondas mecânicas. Então, toda onda mecânica, ela poderá ser classificada como longitudinal. Nenhuma onda eletromagnética é longitudinal. Já as eletromagnéticas, elas vibram perpendiculares à direção de propagação da energia. Toda onda eletromagnética é transversal, embora nem toda onda transversal seja eletromagnética. Então eu posso ter ondas mecânicas longitudinais ou transversais, mas eu só posso ter ondas eletromagnéticas transversais. Observe aqui um confronto entre as duas. Eu vou gerar aqui uma onda transversal. Observe que ela vibra perpendicular à energia e agora vamos fazer uma onda longitudinal. Olha que ela vibra na mesma direção da energia. Eu ainda posso ter uma mistura dessas 2 situações. Se você pensar na água na superfície, uma onda caindo na superfície da água, ela se espalha pela superfície, ela se espalha de forma longitudinal, vibrando à medida que vai se espalhando, mas também fica numa marola de sobe e desce, que é transversal. Então, ondas na superfície dos líquidos são ondas mistas. Elas apresentam a vibração tanto na direção longitudinal quanto transversal. Alguns elementos que a gente tem da nossa onda. O que eu vou chamar de frente de onda é a fronteira entre a região já atingida pela onda
e aquela que ainda não recebeu a onda. Olha a animação. Então, na hora que você tem a onda se espalhando à frente, atingindo, isso é a nossa frente de onda. É a fronteira entre a região com onda e sem onda. E o raio de onda vai ser a distância do ponto onde está a frente até a fonte, até onde a minha onda está. Quando nós temos uma onda, nós vamos representar essa onda, onde cada pulso ele vai ter a região que eu vou chamar de nó, que é a região central. A parte mais alta desse pulso é a crista, a parte mais baixa vai ser chamado de vale ou depressão. Do meio da onda para cima ou do meio da onda para baixo eu vou ter a minha amplitude. O conjunto de pulsos eu vou chamar de onda. A distância de dois pulsos consecutivos, eu te falo que eu tenho uma oscilação ou um comprimento de onda. Um comprimento de onda também pode ser a distância de uma crista a outra, ou de um vale a outro, ou a distância entre dois nós não consecutivos, que representaria a distância entre dois pulsos. Se eu vou ter a minha onda, o tempo gasto para percorrer uma oscilação, o tempo gasto para percorrer um comprimento de onda vai ser chamado de período. Então, período é o tempo pelo número de oscilações. Já o número de oscilações que vão ocorrer na unidade de tempo vai ser a frequência. E a frequência, ela é uma característica da fonte. Então, se eu mudo de meio, a frequência fica constante. A frequência ela não depende do meio de propagação. Se velocidade é distância sobre tempo, a distância de uma oscilação é um comprimento de onda. O tempo de uma oscilação é o período, e o inverso do período é a frequência. Eu posso te falar que a velocidade para qualquer onda é comprimento de onda vezes a frequência. Isso aqui é a nossa equação fundamental da ondulatória. A frequência ela vai ser dada em 1/segundo, que a gente chama de hertz. O comprimento de onda em metros, isso no sistema internacional. Nosso período em segundos, nossa velocidade em metro por segundo. Quando eu tenho ondas em cordas tensas, eu além de poder usar o V igual a lambda F, eu também posso usar a relação de Taylor, onde a velocidade é a raiz da força de tração pela densidade linear, onde essa densidade linear é a relação entre a massa e o comprimento da minha corda. Se eu estou falando de cordas, existem alguns fenômenos particulares observados em cordas. Um deles é a reflexão. Se a minha corda estiver com a extremidade presa, estiver fixa, o pulso que chegar ele volta com inversão de fase. Então eu tenho uma reflexão com inversão de fase. Se a minha corda for livre, eu tenho uma reflexão sem inversão de fase. A argola, o ponto aqui de laço, comporta-se como se fosse uma nova fonte emissora de ondas. Se eu tenho o comportamento da minha onda, eu também vou ter a refração, que é uma mudança na velocidade quando a minha onda muda de meio. Esse meio que eu me refiro não necessariamente seria o meio material em si, mas as características desse meio. Por exemplo, da água rasa para a água profunda, eu tenho uma refração, porque a velocidade muda ao mudar para a água mais profunda, aumentando a sua velocidade. Note que o comprimento de onda é proporcional à velocidade. Na água mais rasa eu tenho velocidade menor e comprimento de onda menor. Na água mais profunda eu tenho velocidade maior e comprimento de onda maior. Na refração, a frequência nunca se altera, ela fica constante. Nós temos também, para ondas luminosas, o conceito de índice de refração, que é a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. Nas cordas, a minha refração vai se dar quando eu tenho emenda de cordas com densidades diferentes, com espessuras diferentes. Então, se eu vier da corda mais grossa para a mais fina, a corda mais fina porta-se como se fosse uma extremidade livre. Parte do meu pulso vai ser refletido, e como eu estou com a extremidade como se fosse livre, esse pulso é refletido sem inversão de fase. Parte do pulso é transmitido. Eu nunca vou ter reflexão total. Então, parte é refratado, parte é refletido. Porém,
Se eu vier da corda mais fina para a mais grossa se porta como se fosse uma corda fixa. E o pulso refletido se reflete com inversão de fase. O transmitido não se altera em nenhuma das duas situações. A corda mais fina, ela vai ter uma velocidade maior e também vai deslocar, então, um espaço maior a partir daí. A polarização consiste em eu pegar uma onda que vibra em duas ou mais direções, eu pegar uma onda transversal e fazer com que ela passe a vibrar em uma única direção. Eu pegar, por exemplo, a luz de uma lanterna e transformar num laser. Eu posso fazer essa polarização por reflexão em películas ou por refração. No caso aqui, eu vou usar então a lei de Malus. A intensidade que sai do meu polarímetro é a intensidade de entrada vezes o cosseno ao quadrado do ângulo entre o analisador e o polarizador. Se eu pegar uma onda que seja longitudinal e polarizar, eu encerrei essa onda. Então, observa, eu tenho aqui o objeto com a imagem mais clara, primeiro polarímetro eu vejo mais nitidez, o segundo polarímetro também, mas quando eu boto os dois perpendiculares entre si, cosseno de 90 é zero, a luz não consegue atravessar esse polarizador. Eu vou te mostrar aqui alguns vídeos exemplificando essa situação. Vê esse primeiro. Nós temos um celular que aparentemente a gente não está vendo nada, mas ao colocar o óculos com o polarizador, observe, você consegue ver tudo que está acontecendo nesse celular. Uma outra situação seria a partir da reflexão. Observa, por favor, aí o lago onde eu tenho a luz do sol refletindo. A princípio, nós não estamos vendo nada, mas se botarmos um óculos com polarizador, olha, eu consigo ver o interior da água, eu consigo ver os peixinhos dentro da água. Mais um exemplo eu vou te dar aqui a respeito dessa polarização com lápis. Olha, se eu colocar um polarizador horizontal, eu consigo ver os lápis da horizontal. Da vertical sumiu. Mas se eu pegar agora o meu polarizador e botar na vertical, da horizontal sumiu. Note aqui também que eu não estou conseguindo ver com detalhes por trás da vitrine, mas se eu colocar uma película polarizadora, eu consigo visualizar com os objetos com clareza. Então, um dos exemplos que a gente tem do uso do polarizador, além de celular e óculos, eu também posso utilizar isso nas vitrines. A dispersão é o fenômeno na qual a luz se espalha. Na dispersão, a luz que sofre o menor desvio é o vermelho e maior desvio vai ser a violeta. A difração é a propriedade da minha onda de contornar obstáculos, podendo passar por frestas. Quando essa onda passa pela fresta, essa fresta se porta como se fosse uma nova fonte emissora de ondas. E para que essa difração ocorra, para que essa onda consiga desviar do obstáculo ou atravessar se portando como uma nova fonte, a distância do meu obstáculo ela tem que ser menor ou igual ao comprimento de onda. Ela não pode ser maior, porque se ela for maior, eu não vou ter o fenômeno da difração. Então, por exemplo, no som, eu posso ter o som contornando obstáculos de até 17 metros de altura, que seria o maior comprimento do som. Note também que na difração ela é mais acentuada com as ondas de baixa frequência e ela é menos acentuada com as ondas mais agudas, com as ondas de mais alta frequência. O princípio de Huygens é aquele que estabelece para mim que toda vida que uma onda sofrer difração, aquela fresta no qual a difração ocorreu se porta como se fosse uma nova fonte emissora de ondas. Quando nós temos a difração, um dos fenômenos que eu posso ter com a difração seria uma interferência luminosa que foi comprovada pelo experimento de Young. Foi o que Young disse: se eu trouxer aqui uma onda e botar um obstáculo com duas fendas separadas de uma distância h, essas fendas elas vão fazer com que a luz seja refratada e vá ser colocada, ela vai ficar em cima de um anteparo, ela vai ser projetada no anteparo.
a distância da minha fenda até o anteparo eu vou chamar de x. No anteparo, a região central do meio da minha fenda, eu vou chamar de número 0 de franja 0. E ela sempre me dá uma interferência luminosa clara, construtiva. De onde eu tenho uma franja central até onde a minha interferência vai bater, eu vou chamar isso aqui de H maiúsculo. Ora, o que foi que o Young percebeu? Que o comprimento de onda é 2 vezes as distâncias verticais, Hzão vezes Hzinho, pelo número da fresta que eu tenho, vezes a distância horizontal, vezes a distância da fresta ao anteparo. E aí um detalhe interessante, sempre que a minha franja ela é par, eu vou ter interferência construtiva, eu vou ter pontos de luminosidade mais intensa. Sempre que a minha franja pegar um número ímpar, eu vou ter uma interferência destrutiva. Então, o primeiro pulso que eu vou ter vai ser o 0, central. Aí eu vou ter o vale 1, a crista 2, outro vale 3, isso para os dois lados. E assim sucessivamente. Então, se a minha interferência for guiada até uma fresta ímpar, até um vale, eu vou ter um ponto escuro, vou ter uma interferência destrutiva e vou ter um ponto de mínima. Se ela for levada até uma crista, até um ponto positivo, eu vou ter um ponto mais luminoso, eu vou ter um ponto de máximo. Se eu vou ter interferência dando pontos de máxima e mínima, eu posso pensar em interferência em ondas unidimensionais, como por exemplo ondas em cordas. Se elas se encontrarem em fase, as duas para o mesmo lado, eu vou ter uma interferência construtiva, então eu vou somar as amplitudes. Se elas se encontrarem em oposição de fase, a gente vai diminuir as amplitudes. Agora, essa amplitude resultante para mais ou para menos, ela é temporária. Ela só ocorre durante o encontro das ondas. Logo depois disso, as ondas seguem o seu caminho e você tem o formato do pulso sendo restabelecido ao seu formato original. Quando nós temos a interferência numa superfície, eu vou ter minha interferência do tipo bidimensional, a gente vai ter um padrão um pouquinho diferente. Eu vou te pedir para, por favor, ver esse vídeo. Eu tenho aqui duas fontes de geração de ondas. Quando eu tenho ondulações com apenas uma fonte, elas se propagam de forma circular pela água. Mas se eu usar uma segunda fonte de geração de ondas, então podemos perceber um padrão interessante. Esse padrão é criado pela interação entre as ondas que partem das duas fontes. Quando acontece o encontro de cristas com cristas e vasos com vases das duas ondas, a amplitude da onda aumenta. É o que chamamos de interferência construtiva. Mas quando a crista de uma onda encontra o vale da outra onda, acontece a interferência destrutiva, e o resultado é uma região com amplitude nula, ou sem oscilação. Para a gente representar esse padrão de interferência construtiva e destrutiva, o que é que nós vamos fazer? Colocar aqui a ideia de uma figura. Aonde está a fonte, eu vou ter interferência construtiva, a própria fonte. Então, bolinha toda branca ou bolinha toda preta vai ser interferência construtiva. Na hora que eu tiver um encontro de um vale com uma crista, eu vou botar uma bolinha parte branca e parte preta. Interferência destrutiva. E olha só o detalhe. Posição 0, que é a própria fonte construtiva. Primeiro encontro, destrutiva. Segundo, construtiva. Terceiro, destrutiva. Quarto, construtiva. Quinto, destrutiva. Sexto, construtiva. E por aí vai, olha só. Se eu começar daqui. Construtiva, destrutiva, construtiva, destrutiva. Então a gente vai generalizar e vai dizer o seguinte: se as minhas ondas forem geradas para o mesmo lado, em fase, toda vida que eu tiver um encontro de pulsos para o mesmo lado, vai ser um padrão construtivo. E quando é que eu tenho esse encontro para o mesmo lado? Segundo encontro, quarto, sexto. Quando eu tenho os encontros ímpares, eu vou ter um padrão de interferência destrutiva. Então eu vou te falar o seguinte: quando eu emitir ondas em fase, se o número de pulsos par atingir o meu observador, eu vou ter uma interferência construtiva.
Se o número de pulsos ímpar chegar, eu vou ter interferência do tipo destrutiva. Se uma onda começar para cima e a outra para baixo, que a oposição, esse padrão se inverte. E aí a gente experimentalmente tem uma relação. A diferença de caminhos da fonte mais afastada menos a fonte mais próxima vai ser o número de meios comprimentos de onda que chega nesse observador. Se esse número de meios comprimentos de onda for construtivo, a gente vai dizer então que a gente vai ter um número par para ondas em fase. Se for destrutivo, número ímpar. Vamos aplicar isso aqui numa questão do Enem? A questão diz que o trombone de Quick é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno da interferência de ondas sonoras. Uma fonte emite ondas sonoras de determinada frequência na entrada do dispositivo. Essas ondas se dividem pelos dois caminhos, ADC e AEC, e se encontram no ponto C, a saída do dispositivo, onde se posiciona um detetor. O trajeto ADC pode ser aumentado pelo deslocamento dessa parte do dispositivo. Com o trajeto ADC igual ao AEC, capta-se um som muito intenso na saída. Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC, até que ele fique como mostrado na figura, a intensidade do som na saída fica praticamente nula. Desta forma, conhecida a velocidade do som no interior do tubo de 320 metros por segundo, é possível determinar o valor da frequência do som produzido pela fonte. O valor da frequência em Hz do som produzido pela fonte sonora é alternativa A 3.200, alternativa B 1.600, alternativa C 800, alternativa D 640 e alternativa E 400. Eu tenho uma fonte emitindo ondas, então a mesma fonte vai emitir a onda que vai para o caminho ADC e para o caminho AEC. Então, se eu só tenho uma única onda emitida, ela é emitida do mesmo jeito para os dois caminhos. Então, ela vai ser emitida em fase. N par construtiva, N ímpar destrutiva. Depois disso, eu estou te dizendo que com trajeto igual, eu tenho um som muito intenso. Com trajeto igual, a diferença de caminhos é zero. Então, eu estou tendo o meu primeiro ponto de máxima, que é meu primeiro número par, que é zero. Então, eu começo com um som intenso em zero. Aí, agora, eu vou gradativamente mexer no trecho AEC. ADC, perdão. Eu vou mexer no trecho ADC. Quando eu mexer no trecho ADC, o que é que vai acontecer? A gente vai ter agora um som praticamente nulo. Vamos pensar juntos. Eu estava com os trajetos iguais, a diferença de caminhos era zero. Então eu estava no meu primeiro som intenso, que é o N, era zero. Quando eu comecei a mexer para deixar o aspecto da figura, a intensidade do som ficou nula, ficou destrutiva. Então eu estava com zero, que era a diferença de caminho zero, com construtiva. Comecei a mexer até o som diminuir pela primeira vez. Então eu vou ter o meu primeiro ponto de mínimo. Eu vou ter o meu primeiro número ímpar. O N agora vai ser 1. Caminho igual, eu tinha zero. Quando eu comecei a mexer, eu começo a achar o meu primeiro ponto de nula. Meu N é 1. Observa que eu tenho 40 centímetros aqui. Então, de A para D, eu tenho 40. De D para C, eu tenho mais 40. Então, pelo caminho ADC, eu vou ter uma distância de 80 centímetros para o som percorrer. De A para E, eu tenho 30. E de E para C, eu tenho mais 30. Então, 30 mais 30, eu tenho 60 centímetros pelo trajeto AEC. Muito bem. Minha diferença de caminhos vai ser o número de meios comprimentos de onda que eu vou ter. Caminho maior, que é 80, menos caminho menor, que é 60, vai ser o meu primeiro mínimo vezes lambda sobre 2. 80 menos 60, 20 vezes 2, 40 centímetros em metros, 0,4 metros. Mas o que eu estou querendo achar aí é a frequência do som produzido. Então, eu vou usar a relação QV lambda F.
Logo, quem é a minha frequência? É o V, que é 320, pelo comprimento de onda 0,4, 800 Hz. Nós temos como resposta correta a alternativa C. Ainda com relação aos fenômenos ondulatórios, eu queria te apresentar a ressonância. Professor, o que é a ressonância? É a interferência de duas ondas de frequências iguais. Essas frequências vão se somando e aí a gente começa a ter uma vibração cada vez maior. Então o cabelo da jovem aí entrou em ressonância com o som, ficou vibrando na mesma frequência do som. Essa ressonância, se for no objeto como por exemplo uma taça de cristal, ela pode aumentar tanto essa vibração ao ponto da taça quebrar. Parecido com a ideia da ressonância, mas agora um pinguinho diferente no aspecto, vai ser a interferência com duas ondas de frequências próximas. Quando eu tenho uma diferença de frequências de até 10 Hz, aí eu vou ter o batimento. Nesse caso, a frequência do batimento vai ser a diferença entre as frequências. Quando nós temos a interferência ocorrendo com películas, eu posso ter a interferência por luz refletida, por reflexão, ou por transmissão, por refração. Na hora que a minha onda vem, bate e volta, isso aqui porta como se fosse aquela história da corda fixa. Eu vou ter uma inversão de fase. Então vai mudar a história dos N's. O N pá passa a ser destrutivo, onde eu vou ter um ponto de escuridão, e o N ímpar passa a ser construtiva. Aí a diferença de caminhos é o número de meios comprimentos de onda que eu vou ter. Eu posso ter uma diferença de caminho, se a luz chegar aproximadamente vertical, de 2 vezes a espessura da minha película. Já quando eu tenho essa interferência por transmissão, por refração, não há inversão de fase. Então, a diferença de caminhos é o número de meios comprimentos de onda que eu tenho, porém, agora, se o N for par, minha interferência vai ser construtiva. E se o N for ímpar, minha interferência vai ser do tipo destrutiva. Um abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro.